Bom dia, meus irmãos. Bem-vindos a mais um dia de O Cumprimento da Promessa. Como foi seu dia ontem? Eu sempre faço essa pergunta, não é? Eu faço porque eu espero que, ainda que não tenha resposta nesse momento, eu espero que o seu dia tenha sido maravilhoso. Eu estou aproveitando esse canal aqui, que é o Kawai, assim como no YouTube. Eu tenho esse meu canal que é O Cumprimento da Promessa. E confesso a vocês que, por minha vontade, eu não estaria trazendo a palavra agora. Todos os dias eu trago a palavra por volta de 6 horas da manhã, 6h20 da manhã. Eu gravo essa palavra todos os dias e confesso a vocês que o meu desejo era de não necessitar disso, mas é a vontade de Deus. E eu aprendi uma coisa: quando Deus manda, até o diabo obedece. Eu sou servo de Deus. Por sua vez, eu tenho que fazer a vontade dele. E eu creio que o que você mais requer em tua vida é uma mudança, uma transformação em sua vida, certo? Assim também eu quero na minha vida. Assim eu sempre quis em minha vida. E essas coisas têm acontecido na minha vida, como eu espero que esteja acontecendo na tua vida também. E uma das maiores maravilhas, ou seja, a maior maravilha, é quando você tem um encontro com Cristo Jesus e Ele transforma a tua vida. E não só de palavra, não só de ir para a igreja, não só de ter um entendimento, conhecimento, muitas vezes muitos dons os quais Deus te dá, e muitas vezes você enterra esses talentos, como eu já fiz, eu já enterrei, eu já os enterrei, porém eu os desenterrei. E o Senhor me permitiu ainda que eu os desenterrasse. Ele foi misericordioso comigo. Porque na verdade eu fui um Jonas, né? Um Jonas o qual eu nunca quis, eu sempre corri, sempre fugi de fazer a vontade de Deus. Mas que seja feita a vontade dele em minha vida. Que a vontade dele seja a minha vontade. Então vamos lá. Na verdade eu estou hoje aqui mais um dia trazendo a palavra. E Deus, ele manda a palavra quentinha. Eu espero que você entenda. Espero que você curta o vídeo. Eu espero que você possa assistir até o final esse vídeo. Espero que seja maravilhoso, porque nem eu sei o que vai se dar daqui para frente nesse vídeo, né? Eu não preparo nada um dia antes, como eu já falei. É tudo feito na hora. Papai me dá a palavra e já vai me dando entendimento. Essa cabeça careca aqui, o cérebro começa a trabalhar, a engrenagem começa a girar ali dentro. O meio mundo de parafusinho que tem aqui, uns soltos, outros apertadinhos, e assim vai. E aí eu trago essa palavra para você. Só que hoje Deus vai falar forte com a tua vida, eu tenho certeza. Então eu peço a você que você preste atenção na palavra. Espero que seja algo tremendo para a tua vida, tá? Porque a palavra já falou com a minha vida. Eu creio que falará com a tua também. Vamos lá. Aos Romanos, no livro de Aos Romanos, no capítulo 7 e no versículo 1, vamos até o 25, mas eu vou ler bem rápido, eu espero que você ouça e no final eu irei falar a respeito. Vamos lá. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido livre, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei do corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos,
a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que é forte agora. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim todo o pecado, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a Deus, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, meus irmãos, venhamos aqui e entendamos que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a forma a qual o pecado ele habita em nós. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E diz que é uma luta constante entre a carne e o espírito. Que possamos estar em espírito para que não possamos ceder para o pecado. Aqui na palavra ela fala sobre o pecado. E diz que se não existisse lei, o pecado estaria morto. O pecado não teria ação alguma. O pecado, na verdade, só é pecado porque existe a lei e o mandamento. Assim, quando Deus coloca a lei e o mandamento, vejamos nós que é mal seguir a lei e o mandamento. Mal em que termo? Para a carne. Porque a carne, ela quer a concupiscência, a carne, ela quer pecar, a carne, ela quer o erro. Quando você é dado à carne, você comete pecados. E quando você não entende da lei, que outrora eras gentil, não entendedor da lei, e a palavra do Senhor diz que o Senhor não leva em consideração o tempo de ignorância. Quando eras ignorante e não entendias da lei e da palavra do Senhor, você pecava e errava. E aí, quando você começa a entender a lei de Deus, você vê que é pesado cumprir a lei e o mandamento do Senhor. Mas
A lei e o mandamento do Senhor, para a pessoa, é como que fosse algo mal, porque a tua carne requer é pecaminosa e requer cometer o pecado. Então é uma luta constante. Por fim, na verdade, a lei e o mandamento, ele é bom. Porém, em nós habita, quando ainda façamos o bem, habita-se o mal. Porque quando você intenta fazer o bem, o mal ele está ali à espreita, fazendo e forçando e fazendo você entender que para que praticar esse bem? É doloroso praticar o bem, é difícil praticar o bem. Mas vejamos nós que se praticarmos o pecado, a morte ela é certa. Mas que morramos fazendo o bem, que morramos servindo ao Senhor. Aonde eu entrarei agora numa palavra com você. Sejamos mortos na carne e vivificados em espírito. Que morra o antigo homem, nasça um novo homem em Cristo Jesus. Porque, na verdade, a lei e o mandamento vieram para condenar o pecado. E sem a lei e o mandamento, o pecado não seria visto, não teria existência. Então, muitas pessoas que vivem hoje ainda no pecado, que não têm conhecimento e entendimento, elas alimentam o pecado e a carne. E, infelizmente, pagamos um preço muito alto por isso. E aí o Senhor prepara pessoas abençoadas, as quais nos trazem a palavra e nos trazem o entendimento de que as ações as quais tivemos a vida inteira, por uma boa parte da vida, devemos mudá-la. E aí agora começa a guerra. Porque como posso eu abrir mão de uma crença e de um hábito que eu tive a minha vida inteira? E claro que você consegue abrir mão, criando novos hábitos, tá? Mudando as suas crenças e criando novos hábitos, os quais você verá que plantando essa determinada semente, ela dará 30, 60, 90 e 100 por 1. E haverá uma mudança na tua vida. Claro que tudo é conhecimento, tudo é busca e é constância. Assim como eu me encontro constantemente trazendo a palavra para você, que não é fácil. Que o desejo e a vontade era de estar descansando e não trazer essa palavra para você. Ainda que no Kawaii, que são vídeos aqui de 10 minutos, eu já estou nos 12 minutos. E eu os divido em 3 partes, até no máximo 3 partes, que dá 30 minutos. Ou 4 partes, um de 8 minutos, outro de 7 minutos, ou seja. Mas eu não deixo de fazer a vontade de Deus. Eu tento o máximo possível, não por mim, mas por Deus. Luto e faço o máximo possível para aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E aquilo que eu quero, eu não faço. Ou seja, eu quero servir ao Senhor e fazer a vontade dele, eu acabo não fazendo. Então o que eu faço agora? Eu luto contra o pecado. E a lei e o mandamento o qual Deus me deu, eu o seguirei. Por quê? Porque essa lei e esse mandamento condenam o pecado, porque não existiria pecado se não existisse a lei. E essa lei dissesse que se eu andar contrariamente a essa lei e esse mandamento, eu cometerei um pecado. Entende? Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não entendo a palavra, não dá para entender, mas vamos mastigar ela aqui, deglutir, engolir. Vamos ficar saciados na palavra, não permitindo nós que o pecado venha nos dominar. Eu sei que eu estou falando com você aqui, e eu sei que o adversário da nossa alma, ele vive 24/48 sem descansar, tentando prejudicar a tua casa, a tua família, teus filhos, teus familiares, é 24/48. Mas eu tenho certeza que a vitória ela é certa. Em nome de Jesus a vitória é certa. Poderia estar fazendo outras coisas eu. Poderia não estar colocando o meu rosto aqui nesta tela para estar me expressando para você. Mas o meu Redentor vive, eu creio nesse Deus e eu creio que grandes coisas Ele tem na minha e na tua vida. Amém. Tem uma palavra aqui em Mateus capítulo 3. Vamos lá para Mateus capítulo 3. Diz assim a palavra em Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
Aí pulamos para o versículo 5 agora aqui. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ei, deixa eu te dar um conselho. É rápido, bem rápido. Continue indo na casa de Deus. Te ajoelha, ora e busca a face do Senhor. E peça a Ele sabedoria e entendimento, no momento certo Ele te dará. Se você já está indo à casa de Deus, boa coisa faz. Ide à casa do tesouro, a casa de Deus, diz a palavra. Ei, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ei, Ele é aquele que vai mudar a tua história, a tua vida. Essa palavra vai mudar a tua história, a tua vida. As palavras que estão aqui estão disseminadas em todos os livros de entendimento e de sabedoria, os quais você ler. Ah, aquele livro é extraordinário, mas tudo está dentro dessa lei, dessa palavra. O que não está, você pode se preocupar um pouco. Essas palavras foram escritas e inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que mais você está esperando? Para se batizar, morreu o antigo homem, nasceu o novo homem em Cristo Jesus, para que você venha matar a carne. Eu sei que é o que você não quer fazer, mas o que você não quer fazer verdadeiramente, você acaba fazendo, que é pecando. E aquilo que você mais quer, que é estar firme, você não faz. Amém? Então que você possa orar, se ajoelhar, buscar a face do Pai. E com certeza Ele te dará força, te dará um escape, te dará sabedoria e entendimento, para que você conheça a verdade. Porque a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho certeza que ao buscar a face de Deus, você será liberto pela palavra, e que após você seguir os mandamentos, porque Deus habita em mim e eu creio em Deus, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas ser batizado por ser? Não, busca entendimento, conhecimento, busca alguém, procura alguém, vai se batizar, porque o batismo é como o passaporte para o céu. E naquele grande dia, no juízo final, que possa você ter alguma coroa, algumas pedrinhas na coroa, e que o Senhor possa recepcioná-lo no céu. Na terra que mana leite e mel, na Nova Jerusalém. Então a palavra de hoje é para que você venha despertar. Desperta tu que dorme. Abra teus olhos. Ninguém está dizendo que o pecado é maravilhoso, ou que o pecado é a pior das coisas. Na verdade, o pecado te leva à verdadeira morte, na morte física e espiritual. Porque são com essas tuas ações de hoje que te levam à morte carnal, com os pecados os quais comete, que te levará para o lago de enxofre, que tem um fogo que fumega e nunca se apaga. Então vamos lá, que você possa ter sabedoria, que o Senhor te dê entendimento e que você possa realmente mudar a tua estrutura e a tua história. Que Deus possa fazer essa mudança em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por estar aqui diante dessa tela, fazendo a Tua vontade, porque se eu estou aqui é porque o Senhor permitiu. Pai, eu oro por todas essas vidas que aí se encontram também, Pai. Eu já sinto a Tua presença nesse lugar, meu Deus, que as palavras as quais eu pronunciei e eu falei, Papai, que foram todas inspiradas pelo Teu Santo Espírito, pois eu nada sou pequeno, sou falho, sou errante, outrora vaso rachado, quebrado, Pai. E tão somente ao abrir dos meus lábios na minha boca e ao sair da minha voz esse som, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Santo, digno, poderoso é o Senhor, digno de toda honra, glória, louvor.
pois o Senhor não está pregado no madeiro. Outrora foi pregado no madeiro, mas o Senhor, ao terceiro dia, ressuscitou. Santo é o Senhor. E desde lá até agora está o Senhor falando ao nosso ser, ao nosso coração, desde Atos, no capítulo 2 de Atos, desceu um fogo do céu, como língua repartida de fogo, desceu num vento veemente. E assim, Senhor, foi o teu Santo Espírito e tomou aquelas pessoas que ali se encontravam, papai, os teus discípulos e aqueles que faziam a tua vontade. Eles falavam em línguas estranhas, em línguas dos anjos, os quais muitos não entendiam, e os que entendiam estavam ali embaixo, cada um de um país, de um determinado lugar, e entendiam a sua própria linguagem, a qual eles pronunciavam. Papai, que o Senhor venha através das nossas ações transmitir o melhor nessa terra para essas pessoas. Que haja mudança, transformação e libertação, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, faz mudança, liberta, transforma, faz maravilhas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Pai, eu te peço, coloca teus anjos em volta dessa vida, que essa vida venha a ser transformada, liberta, curada, que ela possa dar um testemunho, que ela não dê só um like, mas que ela possa dar um testemunho, que ela possa falar algo extraordinário. Senhor, porque toda a honra e toda a glória é para ti, santo é o Senhor. Mas se tão somente no coração ela ir buscar a tua face, grande coisa acontecerá na vida dela. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, desde já eu te agradeço pelo dia de hoje, por guardar essas vidas, por guardar a minha vida e por fazer grandes coisas em nosso meio. Se assim for a tua vontade, estarei novamente trazendo a tua palavra. E eu sei que o Senhor tem um propósito nesse acontecer. Santo é o Senhor. Desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa fazer grandes coisas em tua vida. Que a graça, a glória e a presença dele resplandeça sobre a tua vida. Que assim como o adversário fica 24/48 cirandando ao nosso derredor, estejam ao nosso redor 25/49 os anjos do Senhor, nos protegendo, nos guardando e nos livrando, e nos mostrando sim, nos dando entendimento quais são as falhas as quais estamos cometendo, para que venhamos nós nos corrigir. Meu irmão, até a próxima palavra, que Deus te abençoe.